Amém, irmãos? Saúde a todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para cultuar o Senhor. O pastor Cláudio, infelizmente, não pôde vir, está meio adoentado e nos incumbiu dessa responsabilidade de estarmos aqui celebrando ao Senhor. Para mim é uma honra poder servir aos irmãos, poder conhecer esta igreja. Não conhecia ainda, já conheci o pastor e alguns irmãos, mas nunca tinha andado aqui. Então é uma satisfação poder estar com os irmãos adorando a esse Deus. Estamos em um culto de missão, quando o nosso objetivo é falar acerca daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus nos ensinou e nos direcionou, porque esse é o intuito da igreja: é de fazer missões, é de servir, é de ir conforme está escrito em sua palavra. Marcos 16, versículo 15, muito conhecido de todos. Quem achou diz amém. Diz assim: disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, o texto que é de mais conhecido, eu acredito, de todos que aqui estão, no mínimo você já ouviu isso aqui umas 10 vezes. Bem, a verdade é que Jesus, ele nesse momento já tinha ressuscitado dentre os mortos, já tinha pago o preço por causa de você, por minha causa. A verdade é, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Jesus agora está diante dos discípulos, que ele os denomina como incrédulos, e questiona o porquê daquela situação. Estão lá os 11 sentados à mesa, e Jesus chega para eles e diz nada mais, nada menos do que: a partir de agora vocês têm uma responsabilidade. Vocês vão para onde? Para todo mundo, e pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Quando nós somos confrontados com a palavra missão, e isso é de praxe do ser humano, nós de prontidão já imaginamos fazendo missões na África, fazendo missões distante da nossa realidade, não é isso? E eu confesso aos irmãos que quando eu tenho a responsabilidade de falar algo sobre missões, para mim é por demais difícil. Se existe um tema que eu tenho dificuldade de falar, pastor, é sobre missões, porque eu tenho esse confronto comigo mesmo. Eu não consigo olhar para missões, respeito demais a questão das missões distante da nossa realidade, mas eu não consigo olhar para essa perspectiva sem ver o que está perto. E quantas vezes nós focamos em missões tão distantes, esquecemos de fazer missões aqui perto, que está a um palmo do nosso nariz, e nós deixamos de fazer o ide de Jesus. Não, mas Jesus disse: vá por todo o mundo. Sim, ele disse: vá por todo o mundo. Todo mundo, ele começa no primeiro passo. Ele começa quando eu tomo a decisão. Ele começa quando eu me posiciono naquilo que ele realmente tem para a nossa vida. Jesus está falando para 11 homens que ele discipulou durante 3 anos e meio.
Esses homens andaram diariamente com Jesus e vendo tudo aquilo que o mestre fazia. E eu creio, irmãos, que quando Jesus disse: ó, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, eles estavam vendo um filme passando diante deles, e eles estavam pensando, digo eu, não a Bíblia, e o que você achar que está extra, pode jogar na minha conta. Eu imagino aqueles homens olhando e vendo um filme passando diante deles. E se nós precisamos obedecer o ID de Jesus, nós precisamos entender que as missões, antes que elas se tornem distantes, elas precisam começar dentro de casa, para que nós não cometemos o erro de Eli, que doutrinava, que pregava, que ia para o culto, que fazia vigília, que fazia oração, mas que viu seus filhos dentro de casa se desviando, cometendo erros. O que adianta procurar fazer missões lá fora, se dentro de casa nós estamos com os nossos problemas ali à nossa cara e nós não fazemos nada? É muito bonito dizer: eu vou para a África pregar, mas como está a sua realidade? Como está a minha realidade? Porque para fazermos isso, precisamos olhar para o que está aqui. Eli cometeu esse erro, sacerdote, na igreja, mas viu seus filhos se desviando e cometendo erros. E eu fico imaginando, irmãos, quando os discípulos escutam isso de Jesus, automaticamente eles deviam estar pensando: para eu fazer missão, eu não posso ir só até as pessoas que eu me dou bem com elas, porque é muito fácil, né? É muito fácil pregar para quem a gente gosta, é muito fácil pregar para o amiguinho ali, para a amiguinha, para a vizinha, e para o inimigo. Nós temos coragem de pregar para os inimigos? Nós temos coragem de fazer missão em um lugar que nós não somos bem-vindos? Ou em um lugar que nós só estamos ali porque as pessoas precisam de nós? Vou lhe dar um exemplo. A serva de Naamã, ela foi levada cativa para aquele lugar, estava ali para servir, unicamente servir. E ela soube que Naamã estava leproso, estava enfermo. E ela disse: mesmo no lugar que me trouxeram, mesmo no lugar que me colocaram como escrava, eu vou fazer missões até para os meus inimigos. E ela olha para o homem, para a senhora dela e diz: ah, vocês podem ter riqueza, vocês podem ter fama, você pode ser autoridade. Agora, se você conhecesse quem eu conheço, você não estaria nessa situação. Em outras palavras, ela estava dizendo isso. Ela olha para a senhora e diz: ó, se o meu Senhor tivesse diante de um profeta que eu conheço, que eu sei da história dele, que eu sei a quem ele serve, que eu sei o ministério dele, que eu entendo o propósito da vida dele, a história desse homem seria mudada. E Naamã escuta aquilo ali, vai ao rei, e o rei diz assim: pronto, tem solução para o teu problema? Eu vou te dar carta, vou te dar uma carta para você ir até Israel. E eu imagino, irmãos, Naamã saindo com a carta na mão e achando que a credencial para a cura dele seria aquela carta, porque a carta dele não era qualquer, era a carta de um rei. Você já imaginou você com a carta de um rei na mão e dizendo: portas se abrem quando eu mostro essa carta, pessoas me deixam passar quando eu mostro essa carta. Essa carta identifica a autoridade que eu sou. E isso acontece. Mas quando chega diante do homem de Deus, na casa do homem de Deus, carta não abriu porta.
carta não aproximou o profeta. E o profeta disse: vai, diz a ele que lança no rio lá 7 vezes e será curado. Simples assim. O homem questiona: não, mas eu tenho rios lá mais bacana. Os rios lá eu conheço. E alguém diz a ele: homem, você não já está aqui? Em outras palavras, mergulha, deixa de conversar besteira e faz o que tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente fica questionando com o que Deus manda, porque não encaixa na nossa caixinha. Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente quer fazer outra. Por quê? Porque eu acho que do meu jeito é melhor. Nunca será melhor do teu jeito. Nunca será melhor do meu jeito. O jeito é o dele, e ele se responsabiliza por aquilo que ele ordenou. O homem vai e mergulha curado. Tudo por causa de uma missionária que estava presa, cativa, mas que não levou para si o orgulho nem a prepotência para dizer: eu vou me vingar. Não. Ela disse simplesmente: eu estou aqui, não na situação que eu queria, mas eu estou aqui para fazer o que ele quer. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu ser profeta para a tua vida nesta noite. O lugar que você está pode não ser o melhor lugar do mundo, mas Deus tem propósito na tua vida ali. O lugar que você está pode não ser o lugar que você ainda deseja estar, mas Deus tem propósito na tua vida ali. Se eu quero fazer missões, irmãos, eu preciso entender que assim como Jesus, eu tenho que pregar para os excluídos. Pregar para quem vem para a igreja é muito bom. Pregar para quem vem visitar a gente é muito bom, é maravilhoso. Ele já vem preparado. Mas quantos de nós estão indo lá nos excluídos? Nos que estão jogados na sarjeta, nos que estão jogados no vício, nos que estão no mundo da prostituição, nos que estão leprosos. Quantas vezes nós vamos fazer isso? Eu me lembro de Jesus andando, e um cego ouviu falar de Jesus e disse: opa, esse camarada aí pode resolver o meu problema. E ele começou a gritar em alto e bom som: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que as pessoas, a multidão tentou impedi-lo. E eu volto a dizer, digo eu, não a Bíblia. Eu imagino que os discípulos estavam ali na frente também, dizendo: opa, não incomode o mestre tem destino, ele tem para onde ir. E mesmo assim ele não parava de gritar. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. Alguém já tinha falado de Jesus para ele. Jesus cura aquele homem. A Bíblia vai dizer que uma mulher que estava enferma há 12 anos, tendo ouvido falar de Jesus, diz o texto, ela vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus cura aquela mulher, apenas com virtude que sai dele. Jesus para conversar com uma excluída. Jesus para resolver o problema de alguém que era excluído da sociedade. Jesus para conversar e curar um cego que era excluído da sociedade. Jesus fez, irmãos, o que nós muitas vezes não fazemos. Jesus fazia o que muitas vezes nós viramos a cara. Não, o problema não é meu. Porque é isso que nós fazemos muitas vezes. Se está atacando o diácono, não, deixa ele, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu me lembro de uma história, de uma fábula que diz que um dia um ratinho estava na fazenda e viu os donos da fazenda comprando uma ratoeira. Chegou com a ratoeira embrulhada no presente. Essa história está aí na internet. E o ratinho, desesperado, correu
e correu para o porco e disse assim: olha, o pessoal aí comprou uma ratoeira. Aí o porco disse: e o que é que eu tenho a ver com isso? Aí ele corre para a galinha e diz: olha, compraram uma ratoeira. A galinha diz: o que é que eu tenho a ver com isso? Problema seu, ratoeira não pega galinha não. Aí ele, desesperado, corre para a vaca. Aí diz: situação está complicada. A vaca diz: não tem nada a ver com isso, ratoeira não pega a vaca não. Meia-noite escuta um barulho, pá! A ratoeira disparou. A mulher do dono da fazenda corre no escuro para ver o que aconteceu. Quando vai pegando na ratoeira, uma cobra morde ela. A ratoeira tinha pego uma cobra, porque o ratinho sabia que não podia ir por ali. A ratoeira pegou a cobra, em forma de defesa, morde a dona da casa. Desesperado, o dono da fazenda corre com a mulher para o hospital. Entre a vida e a morte, está lá a mulher. E as pessoas começam a visitar ela. Começam a visitar o homem. E o homem diz: não, ela está entre a vida e a morte, mas vai dar certo. E por vir tanta gente para lá, o homem diz: não, eu não posso receber essas pessoas aqui de mãos vazias. Eu tenho que fazer comida para esse povo. E como é muita gente, vá ali e pegue o porco. Vamos matar o porco para dar de comer esse povo. Matam o porco para alimentar as pessoas. A mulher melhora, mandam a mulher de volta para casa. Quando chega em casa, o médico diz: olha, você tem que alimentar ela com coisas leves, com coisas que tragam nutrientes. O dono se lembra: vou fazer uma canja. Vou fazer uma canja para a mulher. Mata a galinha para fazer a canja. Mas infelizmente a mulher não resiste e vem a óbito. A casa enche de gente. É muita gente para dar de comer. E agora? Vai no curral. Infelizmente vamos ter que matar a vaca para dar de comer essa multidão. Moral da história: ninguém tinha nada a ver com o problema, mas só o ratinho sobreviveu. E quem virou as costas para ele pagaram um preço por não ter escutado algo simples, por não ter valorizado um momento que era do outro, por não ter abraçado um problema que era do outro. Então o problema que está lá fora não é só deles, o problema que está lá fora é nosso. As pessoas que estão enfrentando dificuldades, problema nosso. As pessoas que estão na luta nos hospitais, problema nosso. As pessoas que estão aí sem Deus, sem Pai, sem salvação, problema nosso. Porque foi a nós que Jesus disse: vá para todo mundo e para toda pessoa e pregue o Evangelho. Nós temos responsabilidades porque ouvimos a voz dele. E dizendo, eu poderia dizer a qualquer um, mas eu estou dizendo a vocês que são discípulos. Eu estou dizendo a vocês que foram chamados. Eu estou dizendo a vocês que foram ungidos. Eu estou dizendo a vocês que andaram comigo. Eu estou dizendo a vocês que caminham ao meu lado. Somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos mandou fazer. É excluído. São excluídos, mas estão dentro do todo mundo. Estão dentro do toda criatura. Eles estão inseridos ali. Jesus não disse: ó, pregue só para os granfinos, pregue só para os que são bem vistos na sociedade. É muito bonito estar num culto e dizer assim: a autoridade está aqui, a autoridade fulano de tal da cidade está no culto. É muito bonito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: é a mesma coisa quando vem um mendigo, quando vem alguém que a sociedade rejeita e participa de um momento como esse. A Bíblia diz que Jesus, contando a parábola, disse: ó, 99 ovelhas ficou, e o pastor foi atrás de uma. Deixou tudo por causa de uma. É responsabilidade nossa ir atrás dessa ovelha. São perdidos, são excluídos, são. E quando Jesus diz: por todo mundo e prega a toda criatura, precisamos valorizar, irmãos, os desviados, porque Jesus nos ensinou isso.
Jesus estava pregando essa palavra aqui, dando essa ordem para alguém que ele tinha resgatado, para alguém que tinha se desviado do caminho. Ou você acha que Pedro não se desviou? Quando Pedro nega Jesus, ele automaticamente sai do caminho, e ele começa a questionar e voltar ao passado. Pedro volta às práticas do passado, volta a pescar, volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Quem possa dizer assim: não, mas tenha calma, não é bem por aí. Mas Jesus, a verdade é que Jesus vai ao encontro de Pedro. Pedro está pescando. Jesus tinha tirado Pedro da pesca. Jesus tinha dito: Pedro, venha após mim que eu vos farei pescadores de homens. Pedro, ao contrário de João, recebeu proposta, recebeu promessa. Jesus olha para Pedro e diz: se você vier, você vai ser pescador de homem. Vai deixar de ser pescador de peixe, vai ser pescador de homem. Já João não. Jesus disse só assim: venha após mim. E João vai. Porque para alguns Deus dá a recompensa de imediato, mas para outros não. Mas o interessante é que João, nos momentos de maior dificuldade, João estava perto de Jesus. João tinha coragem de botar a cabeça no peito de Jesus. E Pedro volta a pescar. Jesus vai ao encontro de Pedro. Jesus vai ao resgate de Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha cometido um pecado, por mais que você tenha me negado, Pedro, eu não desisti de você. Não é porque você desviou, porque você saiu do caminho, que eu desisti das promessas. Não é porque você vacilou em alguma coisa, meu irmão, que o Senhor desistiu de você. Não é porque você cometeu um erro aqui ou outro acolá, que o Senhor anulou as promessas que Ele tem para a tua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus vela para cumprir as suas promessas. E Ele me trouxe aqui para dizer: eu não me arrependo daquilo que eu disse. Independente da vida, independente do problema, independente das circunstâncias, independente do local, Deus continua sendo fiel. Vai para os excluídos, para os desviados, sim. E para a gente encerrar, deixa eu ver a hora, já vai dar 8h30. E para a gente encerrar, Jesus está dizendo: olha, todo mundo é os que te perseguem também. São aqueles que te perseguem, são os perseguidores, sim. Porque nós estamos acostumados a pregar para quem se dá bem com o nosso diálogo, para quem se dá bem com a nossa conversa, para quem senta na calçada com a gente, para quem vive da maneira que nós gostamos. Nós estamos acostumados com isso. Mas a Bíblia diz que existia um homem chamado Saulo, que perseguia os cristãos. Era para matar mesmo, era para prender. E a Bíblia vai dizer que Jesus fez missão até aquele homem. Ele foi até lá, foi pregar para alguém que perseguia o seu povo. Quantos de nós estamos prontos ou desejosos para pregar para excluídos, para pregar para perseguidores, para pregar para aquelas pessoas que nós não nos damos bem com ela, aquelas pessoas que nós não vamos com a cara dela? Será que nós estamos prontos para dizer assim: eu faço missão, eu quero ir para longe, mas deixo quem está perto? Eu quero ir à África, mas me esqueço de Alexandria. Eu quero ir para outro lado do mundo, mas me esqueço de Olho d'Água do Borges. Será que nós estamos tão preocupados lá fora e dentro da nossa casa tem alguém se perdendo? Isso é palavra de faca de dois gumes.
Vai para lá e vem para cá. Porque é muita responsabilidade de ouvir e de pregar isso. Porque precisamos entender que somos direcionados por Ele. Jesus está falando aqui para 11 pessoas, 11 homens falhos, pecadores, covardes, como eu e como você. E mesmo em meio ao questionamento, um dizendo que não acreditava, querendo tocar para acreditar, outro que fugiu, outros que desapareceram. Mas Jesus vai ao encontro deles para dizer: ó, eu estou entregando uma missão nas tuas mãos. Eu estou entregando algo precioso em tuas mãos. Eu estou te dando responsabilidades e autoridade para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. O Senhor está falando para homens e mulheres imperfeitos, mas que existe uma palavra lançada sobre as vossas vidas. Jesus disse: ó, vocês vão, pregue para todo mundo, mas seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Jesus está dizendo para homens e mulheres pecadores: olha, vocês têm um pouco de mim. Vocês têm algo de mim dentro de vocês. Não precisa ir muito longe, não precisa inverter o propósito. Jesus disse: olha, os sinais seguirão os que crerem. Irmãos, primeiro você crê, depois os sinais seguem. Nós fazemos o contrário. Nós queremos seguir os sinais, porque ali tem alguém que prega e o paralítico levanta, nós vamos para lá. Porque ali tem alguém que profetiza, que revela CPF, eu quero ir para lá. Não! Jesus disse: ó, os sinais seguirão os que crerem. Você anda, os sinais te acompanham. Você vai, os sinais te acompanham. Você caminha com Jesus e as coisas acontecem. É esse Jesus que diz: olha, mesmo fracos, mesmo pecadores, mesmo covardes, eu estarei contigo durante todos os dias. Pregue, a responsabilidade é de pregar. Nós invertemos os papéis, nós queremos que as pessoas se convertam, porque é muito bom dizer: eu já ganhei 100 e tantas almas para Jesus. Já vi gente dizendo: olha, esse ano eu ganhei mais de 400 almas para Jesus. Jesus disse que a responsabilidade de convencimento é do Espírito Santo. Uns pregam, outros regam e outros colhem. Nós não somos bons o suficiente para dizer que ganhamos almas para Jesus. Nós fazemos o ID de Jesus. A responsabilidade de fazer crer é do Espírito, mas a minha é de ir e pregar a toda criatura, independente da classe social, independente do cargo que ela ocupe. Eu preciso obedecer o ID de Jesus e entender que se eu for direcionado por uma palavra dele, eu serei bem sucedido, eu estarei no propósito, eu não me perderei do caminho, eu chegarei, entrarei, saberei sair de qualquer lugar. Fique de pé. Vem aqui, David. David Felipe. Nós precisamos entender que o Senhor não chamou super-homens e nem super-mulheres para fazer o ID dele. O Senhor chamou pessoas simples, como eu vi aqui hoje. Estava dizendo a Kate ali: olha só. Oi. A irmã chegou com as dificuldades, mas antes de qualquer coisa, ela se ajoelhou para orar. Não entendo por Para mim, irmãos, com todo respeito, eu poderia pregar aqui 10 horas. Vocês poderiam cantar aqui 2 dias. Mas para mim só a atitude dela já valeu a noite, já valeu a viagem, já valeu a missão. Eu já aprendi nesta noite que exemplos eles arrastam.
Palavras elas até convencem, agora são os exemplos que arrastam. É isso que precisamos entender, que antes de qualquer coisa eu preciso estar na presença dele, para ouvir a sua voz me direcionando e me dizendo: vá para tal lugar, faça dessa forma, haja de tal maneira, porque quando ele fala, ele se responsabiliza. Ele faz como ele quer, da maneira que ele quer. Mas ele estava dizendo: eu estou mandando agora, mas lá atrás eu lhe dei os exemplos. Jesus estava falando para os discípulos, e um dia ele chegou num tanque e ele disse: ó, vai comprar comida que eu vou ficar aqui. Eu tenho uma reunião com uma pessoa. Jesus foi um tanque trazer missão para uma mulher que era desvalorizada, que as pessoas não davam nada por ela, que tinha vários maridos. Jesus para conversar e fazer missão para uma pessoa. Quando os discípulos voltaram, Jesus estava conversando com ela. Os discípulos aprenderam que vale a pena parar para fazer missão para uma pessoa. É muito bom pregar para a multidão, mas quando nós temos a oportunidade para pregar para uma pessoa que não é bem vista pela sociedade, o que nós fazemos? Como nós agimos? E os discípulos chegam e presenciam aquilo, e eles estavam dizendo: hoje eu aprendi com atitudes, eu aprendi com gestos, eu aprendi com comportamento. A mulher sai, faz missão lá na cidade dela, e os homens vêm e dizem: verdadeiramente esse é o Jesus, esse é o Messias. Porque Jesus perdeu tempo com uma pessoa só. Mas ele me prometeu o céu. Feche seus olhos. Eu só quero adorar. Como você está hoje? Qual o seu propósito de vida hoje? E se eu não adorar, o que o Senhor tem para fazer na sua vida? Eu o que o Senhor tem para realizar na tua vida? Porque me às vezes a gente escolheu, mais de uma coisa eu às vezes a gente pensa que para pregar precisa de microfone. Às vezes a gente pensa que para pregar precisa de falar alto. Mas tem atitudes que pregam mais que falar alto. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei. Porque me escolheu, mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar. Adore ao seu Deus, adore ao Senhor que te trouxe aqui, adore ao Senhor que te chamou, adore ao Senhor que te disse: olha, você pode achar que não é valorizado, mas eu continuo olhando dos céus para a terra e continuo vendo a tua luta, continuo vendo a tua batalha. Eu sei tudo que eu tenho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que aqui tem chegado, por cada pessoa que tem chegado a este lugar, por cada servo, por cada serva tua, Senhor, que tem se direcionado para este lugar, Deus, para te adorar, para te bendizer, para ouvir a tua voz. Que nesta noite, ó Pai, cada um possa sair daqui tendo a certeza que são valiosos diante de ti, que são homens e mulheres que foram chamados, que receberam uma palavra para ir por todo mundo e pregar esse evangelho. A responsabilidade de transmitir a palavra, a responsabilidade de dizer que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus leva para o céu. A responsabilidade é nossa, Senhor, mas o fazer, o realizar é contigo. E nós temos a certeza de que quando falamos em teu nome, Senhor, os céus se abrem. Oh Deus, as bênçãos são derramadas sobre a tua igreja e o teu nome é glorificado. Amém.